Um garoto nasce cego com a cicatriz do herói gravada no corpo. Dizem que ele nunca verá o mundo, então decide usar magia para criar os próprios olhos. Ao testar pequenas coisas com sua magia, ele percebe que consegue distinguir maçãs vermelhas das verdes, sem nem precisar enxergar. Ele então usa magia para rastrear a tinta dos livros e aos poucos começa a entender as imagens. Ele vai além, aprendendo a mudar a cor e a forma da água, não para praticar, mas para entender como o mundo realmente funciona. Eventualmente, ele chega num ponto em que consegue moldar a água em animais que se movem e voam sozinhos. O problema é que ele acaba superando todos os seus professores, e a única pessoa para guiá-lo é um feiticeiro real que ele nem pode conhecer. A história começa quando um garoto chamado Coonan se pergunta o que significa ser capaz de ver. Todos lhe disseram que seus olhos não podem ver, então ele se pergunta o que isso significa. Coonan foi cego a vida toda, então seu pai explica que ser capaz de ver é simplesmente a capacidade de perceber cores e formas. Quanto a Coonan, seus olhos carregam a cicatriz do herói deixada pelo cavaleiro sagrado chamado Hester. O pai de Coonan diz que isso é algo para se orgulhar, então Coonan concorda e aceita o significado por trás das palavras de seu pai. Algumas criadas não conseguem evitar sentir pena dele, mas Coonan não consegue entender o porquê. Ele nunca conheceu nada diferente, então não sabe por que teriam pena dele por não conseguir ver. Um dia, Coonan é levado para se encontrar com uma tal senhorita Jenny, e ele se pergunta se realmente precisa estudar magia. Dizem a ele que seria um desperdício não fazê-lo porque Coonan nasceu com um brasão de água. Ser capaz de usar magia é algo muito especial, então eles querem que Coonan aproveite ao máximo. Coonan, por outro lado, não é tão otimista, porque mesmo que aprendesse magia, ainda não conseguiria ir a lugar nenhum sem a ajuda de alguém. Coonan se encontra com Jenny e ela se apresenta como sua tutora de magia antes de iniciar a primeira lição. Ela instrui Coonan a dizer a palavra Iori e fica impressionada quando ele consegue lançar um feitiço na primeira tentativa. Coonan só consegue se perguntar que tipo de magia ele está usando, então Jenny explica que é magia da água. Infelizmente, Coonan não consegue ver seus próprios feitos incríveis, então Jenny os descreve para ele em grande detalhe. O feitiço se chama Eori e permite que ele produza água usando magia. Ela diz que a água é cristalina e tem o tamanho de um globo ocular. Jenny, ao mencionar olhos, faz Coonan pensar nos seus, então ela se desculpa. Ela teme ter deixado Coonan chateado, mas é o oposto. As palavras dela inspiraram Coonan, e ele tem uma ideia. Se ele melhorar no uso da magia, talvez consiga criar olhos para si mesmo. Coonan encontra nova esperança nessa ideia, então decide fazer dela o objetivo de sua vida. Criar seus próprios olhos com magia. Com uma nova perspectiva de vida, ele se vê mais interessado nas coisas do que nunca. Até o sanduíche que ele está comendo é muito mais interessante. Ele nunca tinha pensado nisso antes, mas agora não consegue evitar se perguntar o que tem dentro. Com essa esperança de uma vida melhor, Coonan consegue ver mais significado em tudo. Tudo é realmente intrigante para ele agora, e ele quer saber tudo sobre o mundo ao seu redor. Coonan se pergunta o que é aquela coisa parecida com grama no sanduíche, então sua amiga explica que é alface. A coisa com sabor picante é mostarda, e a parte doce é uma ameixa. Até a criada está gostando disso, porque o novo interesse de Coonan por comida torna mais divertido cozinhar para ele. Coonan diz que sente o cheiro de muitas coisas diferentes, e vemos que sua criada se empolgou. Ela reitera que cozinhar é realmente muito divertido agora, por isso ela fez vários pratos para Coonan. Depois Coonan vai para outra aula. Ele explica que gostaria de ouvir a história do cavaleiro sagrado Hester, mas a professora fica chocada. Ela não sabe se é uma boa ideia, mas a criada de Coonan a assegura de que ele está pronto. A senhorita Flora quer que ele avise se a história for demais para ele, mas Coonan diz para ela não se preocupar. Ele está sedento por todo tipo de conhecimento agora, e quer aprender o máximo que puder. Flora explica que há muito tempo houve uma guerra entre os heróis do mundo e o Lorde Demônio. Hester era o herói desta nação, e ele acabou sendo quem derrotou o Lorde Demônio. Infelizmente, ele pagou o preço por isso, pois perdeu um braço e uma perna na batalha. Desde aquela guerra, de vez em quando, os descendentes de Hester nascem com algo faltando. Eles nascem sem um braço ou uma perna, ou no caso de Coonan, ele nasceu sem a visão. As pessoas chamam essas crianças de reencarnações do herói ou de cicatriz do herói. Enquanto Coonan pratica magia novamente, ele pensa em como é uma das reencarnações do herói. Ele não deixa que isso o defina, porém porque ele ainda é ele mesmo, e essa magia que ele está usando é seu próprio poder mágico. A prática de Coonan está indo bem, pois ele consegue controlar a água muito melhor agora. Ele consegue dividir um dos orbes de água, e Echo lhe diz que ele os dividiu em formas perfeitamente iguais. Coonan está ficando mais confiante a cada prática e mais uma vez jura criar novos olhos com magia um dia. Coonan se recusa a deixar que algo o impeça, mas usar magia é exaustivo. Ele tem praticado incansavelmente desde que começou, e seu corpo finalmente cede. Coonan diz que precisa de muito mais, então Echo assume que ele quer dizer que precisa de muito mais carinho dela. Ele a corrige rapidamente, porém, porque o que ele realmente precisa é de muito mais conhecimento e resistência. Isso é o que é necessário para uma magia forte, e Coonan está mais determinado do que nunca.
Aiko lembra que ele tem apenas 7 anos, então ele ficará mais forte, mas Kunen se recusa a perder tempo. Desmaiar ao usar magia básica é inaceitável, então ele deve melhorar. Eiko tem uma ótima ideia e diz que ele deveria aumentar a ingestão de alimentos para ter mais energia. Fazer isso muito rápido pode causar problemas, porém, então eles farão em fases. Kunen gosta da ideia, então ele diz que também quer fortalecer seus músculos. Infelizmente, ele não é muito bom em correr ou andar, então Eiko sugere que ele pratique esgrima em vez disso. Kunen adora essa ideia também, então Eiko corre para encontrar o melhor espadachim para ensiná-lo. Antes de ela partir, Kunen a agradece por ajudá-lo tanto, e ela o agradece em troca pelo elogio. Um tempo depois, vemos que Kunen já começou seu treinamento de espada. Seu instrutor se chama Oro, e ele diz a Kunen para prestar atenção nos músculos dos braços e ombros. Oro é muito detalhista em sua lição e instrui Kunen a balançar para baixo na ordem de ombros, cotovelos e pulsos. Eventualmente, Jenny chega para sua próxima aula, então Kunen agradece ao mestre Oro. Jenny fica surpresa ao ver que Kunen está aprendendo esgrima, então ele explica que está fazendo isso para ajudar a melhorar sua magia. Ele precisa de mais conhecimento e resistência, então ter um corpo mais confiável o beneficiará muito. Jenny está em completa descrença porque Kunen realmente mudou muito desde que se conheceram há apenas alguns dias. Jenny diz a ele que pode fazer uma pequena pausa antes de começarem, mas Kunen está ansioso para começar. Jenny decide que eles revisarão o feitiço Eyori da última aula, então ela diz a ele que pode começar com o que se lembra. Ela diz que está tudo bem se ele esqueceu como fazer, e fica chocada quando Kunen exibe seu imenso progresso. Ele consegue invocar vários orbes de uma vez e Jenny fica sem palavras. Ela só o ensinou um pouquinho do feitiço, então não consegue acreditar que Kunen já dominou tanto por conta própria. Esse tipo de progresso é aterrorizante, mas o que é ainda mais chocante é que Kunen nem percebe o quão incrível isso é. Em outro lugar, uma garota chamada Mirika é informada de que sua carruagem está pronta. Mirika deseja não ter que ir, então sua criada se pergunta se ela realmente odeia tanto a ideia de visitar seu noivo. Mirika aponta que Kunen provavelmente se sente da mesma forma, porque ele sempre parece tão sombrio toda vez que se encontram. Infelizmente, Mirika não tem escolha a não ser ir, porque o rei foi quem decidiu isso. Enquanto vai visitar Kunen, Mirika pensa em como Kunen nasceu com a cicatriz do herói. Isso torna uma pessoa muito importante para o reino, então o casamento político deles faz parte de sua obrigação como realeza. Infelizmente, Mirika não tem muitas boas lembranças de estar com Kunen, porque ele sempre foi tão triste. Ela perguntava o que ele queria brincar, mas ele dizia que não queria brincar de nada. Ele explicou a ela que não podia fazer nada ou ir a lugar nenhum sozinho, então não havia nada que ele quisesse fazer. Mirika não suportava ouvir isso, e não via a hora de não ter que olhar para um rosto tão sombrio pelo resto da vida. Quando ela chega, porém, Mirika fica chocada ao ser cumprimentada por um Kunen muito mais feliz. Ela se pergunta o que mudou, então Kunen revela que se apaixonou pela magia. Kunen não perde tempo ao mostrar a ela o que pode fazer, e ela fica maravilhada com os belos orbes de água que ele consegue criar. Ele transforma a água em um lindo arco-íris, e tira um momento para se desculpar com Mirika. Ele sabe que estar perto dele deve ter sido difícil para ela, então pede desculpas por fazê-la andar na ponta dos pés ao seu redor. Kunen se pergunta se ela gostaria de ouvir as histórias que ele tem para contar sobre sua melhora, e Mirika está em descrença. Kunen é uma pessoa completamente diferente, e ela nem sabia que ele podia fazer uma cara tão feliz. Ela aceita o convite, então eles passam o dia inteiro juntos. No caminho para casa, Mirika pensa em como se divertiu. Kunen, enquanto isso, pensa em como nunca havia oferecido a mão a Mirika daquele jeito antes. Aiko aponta que é porque ele é um cavalheiro, então Kunen decide aprender mais sobre isso também. Ele se volta para a senhorita Flora e pede que ela o ensine a se comportar perto da princesa Mirika. Ele gostou de passar tempo com ela, então quer se tornar um cavalheiro digno dela. Naquela noite, Jenny não consegue superar o que viu de Kunen. Ele conseguiu criar 7 lindas bolas de água ao mesmo tempo, e nem mesmo ela consegue fazer isso. Kunen já aperfeiçoou a magia elementar e está aprendendo rápido demais para ela acompanhar. Não há mais nada para ela ensinar a ele, então ela decide que terão que passar para a magia intermediária. Jenny se detém, porém, porque isso pode sobrecarregar demais Kunen. Este deveria ser um trabalho tranquilo, onde ela era bem paga para ensinar magia elementar a um garoto, mas está se transformando em outra coisa. Ele está avançando rapidamente e não mostra sinais de parar. O problema é que, embora a magia seja conveniente, ela também pode ser perigosa. Por causa disso, Eiko determina que é muito cedo para o Kunen, de 7 anos, aprender magia sofisticada. Também é muito cedo para desistir, porém, então Jenny está determinada a encontrar a melhor maneira de ensiná-lo. Além disso, Jenny diz que não pode desistir disso porque tem contas a pagar. No dia seguinte, ela diz a Kunen que eles tentarão algo diferente hoje. Kunen está pronto para começar e não nega o pedido dela. Ele declara que ouvir a sugestão dela, usando sua linda voz, o faz sentir que aceitará qualquer coisa que ela tenha a dizer. O charme de Kunen está nas alturas agora, por causa do que Flora o ensinou, então Jenny não consegue acreditar que ele mudou ainda mais. Jenny começa uma nova lição explicando que o feitiço Eyori que Kunen tem usado simplesmente cria água.
No entanto, se o feitiço for dividido nos diferentes tipos de magia sendo usados, Kunen terá uma compreensão melhor dele. O feitiço Aori pode ser separado no ato de produzir água, depois fazê-la flutuar e, em seguida, manter sua forma de bola. Se eles o dividirem ainda mais, podem ver que há muito mais coisas que podem ser controladas. Estas são sua temperatura, viscosidade, composição, cor, forma, cheiro e sabor. Jenny faz uma demonstração, formando 2 orbes e dizendo a Kunen para tocá-los. Kunen o faz e imediatamente percebe que um deles está frio e o outro está quente. Jenny então diz que alterações mágicas adicionam caráter à magia, mas Kunen não entende o que ela quer dizer. Jenny explica que caráter é o que define e diferencia cada feiticeiro e seus talentos. Ao fazer alterações em sua magia, um feiticeiro pode criar tipos originais de magia que são unicamente seus. Kunen entende agora ao perceber que pode alterar os detalhes finos de sua magia e infundir suas próprias características nela. Kunen usa Aori novamente, mas dessa vez ele faz algo diferente. Ele faz Eiko beber a água e ela fica surpresa ao descobrir que tem sabor de ameixa. Ela fica realmente impressionada, mas Jenny está apavorada. Ela ficou acordada a noite toda para bolar essa lição de alteração mágica, mas Kunen conseguiu dominá-la em segundos. Kunen diz que não foi fácil, mas promete à sua professora que aprenderá a fazer todas as alterações o mais rápido possível. Naquela noite, vemos que Kunen tem estudado incansavelmente e está até praticando na cama. Ele pensa em como consegue identificar a forma e o cheiro das coisas, mas não sabe as cores porque não consegue ver. Sem conseguir fazer isso, Kunen sabe que não será capaz de criar alterações mágicas e definitivamente não será capaz de criar globos oculares. Kunen se assegura, porém, de que encontrará um jeito, porque ele quer desesperadamente ver tudo o que o mundo tem a oferecer. Um tempo depois, Aiko pediu a Kunen para criar um pouco de água para que ela pudesse fazer chá para ele. Kunen usa Aori para criar outra esfera e a move para ela como de costume. No entanto, enquanto a água se move em direção a ela, Kunen engasga em descrença. Aiko se pergunta se algo está errado, então Kunen revela que acha que acabou de ver algo. Aiko não consegue acreditar que ele conseguiu ver, então ela diz que se ele estiver brincando, ela o punirá. Kunen diz que também não tem certeza, e tecnicamente ele não viu de verdade. Aiko exige que ele pare de brincar, então Kunen explica exatamente o que aconteceu. Seus olhos não viram nada de verdade, mas ele sente como se tivesse visto cores com sua magia. Foi mais como se ele sentisse a aparência das coisas, mas não consegue explicar direito. Kunen então levanta uma maçã e se pergunta se é vermelha. A maçã é na verdade verde, então Kunen pega outra e acerta desta vez. Aiko fica impressionada porque isso significa que Kunen consegue sentir as cores, e o único problema é que os nomes das cores ainda não correspondem para ele. Isso é compreensível porque Kunen nunca as viu antes, então ele só precisa aprender a associar palavras com as coisas que ele consegue detectar agora. Aiko acha que eles deveriam testar sua nova habilidade, então ela o instrui a contar quantas maçãs há. Kunen conta 3 maçãs vermelhas e 2 verdes, então Aiko fica mais uma vez impressionada. Ele realmente consegue ver as coisas com sua magia e é como algum tipo de milagre. Mais tarde, o pai de Kunen fica chocado ao saber que Kunen consegue ver cores. Aiko explica que é apenas em um pequeno alcance, mas Kunen definitivamente parece ser capaz de reconhecer cores agora. Quanto mais próximo um item está, mais claro ele é. E ele também consegue identificar a cor quando os toca. Kunen pode até usar isso em livros, rastreando a tinta para reconhecer as cores nas imagens. Ele ainda não aprendeu a ler letras, mas já consumiu vários livros ilustrados e enciclopédias. Arsen está muito impressionado com o crescimento de Kunen, então ele diz que Aiko deveria voltar para a casa principal. O trabalho de Aiko era cuidar de Kunen, porque ele precisava de atenção o tempo todo por causa de sua condição, mas ele não parece precisar mais disso. Aiko recusa a oferta, pois aponta que Kunen está tentando mudar muito agora. Todo dia é uma luta para ele, e mudar seu ambiente pode impedi-lo de alcançar seus objetivos. Essa é a última coisa que ela quer, então Aiko decide ficar ao lado dele. Arsen se desculpa por colocar tanta responsabilidade nela, mas Aiko adora seu trabalho e realmente gosta do ótimo salário. Arsen não poderia estar mais feliz, e aponta que a alegria de Aiko deve estar tendo um efeito muito bom em Kunen. Aiko é grata pelas palavras gentis, mas diz que, em vez de um elogio, ela realmente gostaria de um. Mais tarde, Aiko fica surpresa quando Kunen quer fazer mais alguns experimentos. Kunen explica que Jenny chegará em breve, então ele quer surpreendê-la com algo. Kunen então usa Yuri, mas desta vez ele colore a água de vermelho. Ele explica que quando ele aumenta os orbes, consegue sentir a cor com mais força. Nesse momento, a mãe de Kunen chega depois de ouvir que ele consegue ver cores com magia. Kunen elogia sua mãe como o cavalheiro requintado que está aprendendo a ser, mas ele perde o foco. Seu feitiço termina e cobre Kunen e Aiko em água vermelha. Kunen se dirige à mãe novamente, mas parece que ele está coberto de sangue e sua mãe está apavorada. Kunen não entende porque sua mãe acabou de gritar, então Aiko precisa explicar que vermelho também é a cor do sangue humano.
Arsene está furioso com eles, então ele diz que Kunen está de castigo e o salário de Eiko será cortado. O caos absoluto se segue e vemos que Jenny está por perto. Ela fica chocada porque Kunen continua avançando e está se tornando mais aterrorizante a cada dia. Jenny se pergunta até onde ele pode ir e pensa que ele pode até ganhar a maior honra deste mundo. É incrivelmente raro ganhar este título, mas Jenny acredita que ele pode se tornar o feiticeiro ciriliano. 2 anos depois, vemos que Kunen completou 9 anos. Arsene determina que eles precisam começar a pensar na educação de Kunen, e vemos que ele está olhando para uma academia. Mais tarde, Arsene diz ao irmão de Kunen, Ryota, que está pensando em enviar Kunen para a escola de crianças nobres. Ryota está preocupado, porém, porque Kunen nunca esteve fora da mansão. Arsene tem certeza de que Kunen terá medo de estranhos no mundo exterior, por isso ele quer que Ryota acompanhe seu irmão. Ryota está realmente preocupado, porém, por causa de uma má lembrança que ele tem. Alguns anos atrás, Kunen tinha medo de sair para brincar, então Ryota o assegurou de que ele ficaria bem. Ele prometeu segurar a mão de Kunen para ajudá-lo, mas Kunen escorregou. Ryota perdeu o irmão de vista e não conseguiu se perdoar por ter decepcionado Kunen. Ele está ansioso para se redimir, porém, então promete ao pai que protegerá Kunen a qualquer custo. Quanto a Kunen, ele explica a Eiko que está estudando hidromancia. Para fazê-lo, você deve colocar água em um recipiente que é processado com poderes sobrenaturais. Isso permite ao usuário prever o futuro ou procurar itens perdidos. A Eiko se pergunta se eles podem procurar pela juventude e beleza que ela perdeu ao longo dos anos. Mas isso é apenas mais um sinal para Kunen ligar o charme. Ele mostra o quanto progrediu ao dizer a Eiko para não se preocupar, porque ela é jovem e está no auge da flor da idade. Ela se pergunta se podem usar isso para encontrar um futuro marido para ela, mas o charmoso Kunen diz que os homens farão fila para ficar com ela. Enquanto Kunen tem outra aula com a senhorita Flora, ela não consegue deixar de pensar no quanto ele progrediu. Ela o ensinou modos de um cavalheiro nobre, e agora ele fala com muita confiança. Sua única preocupação é que ele possa ser visto como um pouco superficial e Kunen não melhora as coisas ao elogiar sua professora. Ainda assim, ela fica aliviada, porque comparado ao quão deprimido ele estava 2 anos atrás, Kunen se tornou muito mais doce. Depois, Eiko leva Kunen para ver o pai, mas lá fora está um frio de renguear o Cusco, então Kunen usa Eori para criar umas esferas de água bem quentinhas. O calor delas é incrivelmente relaxante e Eiko fica de queixo caído com a maciez. Kunen explica que envolveu a água numa membrana super macia e elástica, sabe? As esferas parecem quase travesseiros. Ele diz que é só um protótipo, mas a Eiko já está sonhando e querendo uma cama inteirinha feita desse material. Kunen não consegue parar de se perguntar por que o pai quer vê-lo, e já está com medo de ter aprontado alguma. A Eiko logo lembra que ele não fez nada de errado ultimamente, afinal aprendeu a lição depois daquele rolo com sangue de foca, 2 anos atrás. Ao chegarem, Kunen é recebido pelo irmão. Ryota pergunta se ele gostaria de ser guiado pela mão, mas Kunen recusa na hora. Ele consegue sentir o ambiente muito bem agora, sabe? Não precisa mais de ajuda não. Ryota não consegue deixar de pensar em como o irmão sempre precisava dele, e Kunen, que é esperto, sente que tem algo errado. Ryota disfarça, diz que não é nada, só está impressionado com o que Kunen consegue fazer com a magia, sabe? Quando Kunen se encontra com os pais, Arsene diz que tem uma coisa importante para ele. A Flora os informou que Kunen já aprendeu tudo o que é ensinado na escola para crianças nobres. Ele foi longe demais com o ensino em casa, mas eles querem saber se Kunen tem interesse em ir para a escola de verdade, sabe? Kunen, sem pensar 2 vezes, diz que não está nem um pouco interessado porque odiaria incomodar qualquer pessoa ao seu redor. Além do mais, tem uma coisa que ele decidiu priorizar e que é bem mais importante que a escola, viu? Arsene diz que sempre acreditou que Kunen deveria seguir o que o coração manda, mas tem um pequeno problema. Crianças nobres são obrigadas a ir à escola, então ele já deu um jeito e arranjou tudo para Kunen frequentar a escola dos nobres. No entanto, Arsene concorda que não é mais tão necessário assim que Kunen vá, e ele até conseguiu uma permissão especial do próprio rei para não frequentar. Arsene deixa a decisão nas mãos de Kunen, mas avisa que tem outras coisas importantes que ele precisa levar em consideração, viu? Kunen logo assume que o pai está falando sobre como ele gasta a mesada, mas não é nada disso. Os dois começam a discutir por causa desse mal-entendido, porque Kunen acha que o pai está bravo com ele, sabe? Ele assume que Arsene ainda está furioso por ele ter transformado o jardim num verdadeiro mar de sangue, mas o Arsene já tinha esquecido completamente disso. Ser lembrado o irrita, claro. Então ele logo diz que Kunen está de castigo de novo, e ponto final. Depois que a poeira baixa, Arsene explica que o que Kunen realmente precisa pensar é em como a decisão dele vai afetar a Mirica. Aqueles que não cumprem suas obrigações nobres acabam ficando em desvantagem na alta sociedade, sabe como é? Por causa da decisão de Kunen de não ir à escola, a Mirica pode acabar sendo vista com maus olhos quando eles se casarem. Essa é a última coisa que Kunen quer na vida, então ele decide ir à escola. Arsene logo explica que não está pedindo para ele ir por anos. Não, ele só precisa fazer os exames de promoção. E pronto. Kunen não faz a menor ideia do que são esses exames, então Arsene se prontifica a explicar. Se Kunen passar em todos, ele receberá o certificado oficial de graduação. São 5 exames no total para se formar, e o tempo que levam depende exclusivamente do aluno.
Tem uns alunos que correm com tudo, sabe? E se formam em poucos dias depois de se matricularem. Mas também tem aqueles que levam o tempo deles e estudam com toda a calma. Isso é um alívio gigantesco para Kunen, porque parece bem fácil e ele já planeja ir rapidinho. Ryota explica que ele e a Mirika vão se formar logo depois do próximo exame, então Kunen vai fazer junto com eles. Kunen é levado para se preparar para a viagem e então Arsene aproveita para contar algo bem importante ao Ryota. Existem outros membros da realeza na escola, e ele teme que eles tentem se aproximar de Kunen e da Mirika. Ryota diz ao pai para não se preocupar, e promete que vai ficar de olho neles. Mais tarde, a Mirika fica super feliz ao saber que Kunen vai para a escola. Ela mal pode esperar para passar um tempo com ele lá, mas Kunen admite que não faz a menor ideia do que esperar. Mirika promete guiá-lo, mas tem outra coisa que está tirando o sono do nosso herói. Ele aponta que se a Mirika estiver com ele, todos os meninos que são caidinhos por ela vão morrer de ciúmes dele. Mirika diz que isso não será problema nenhum, então Kunen, na maior inocência, pergunta se é porque ela não é popular. Mirika fica ofendidíssima, claro, e garante que tem um monte de meninos que gostam dela. Kunen não está nem um pouco a fim de confrontá-los, então ele se pergunta se não deveria arranjar uma bengala nova para autodefesa, sabe? E não é que finalmente vemos Kunen todo paramentado e prontíssimo para sua nova aventura. A Aiko fica de boca aberta ao ver como ele está elegante e diz que ele parece um príncipe saído direto de um conto de fadas clássico. Kunen entra na brincadeira, claro, e diz que sua verdadeira identidade foi revelada. Uau! Ele então se despede da família e usa um Yuri para colocar água ao redor das rodas de sua carruagem, um truque e tanto. Isso é para evitar que a carruagem fique pulando por aí, e o Ryota fica impressionado com a suavidade do passeio, que maravilha. Magia é realmente muito conveniente, e Kunen está super feliz por ter descoberto isso. Já que a magia é tão versátil, Kunen até espera conseguir um emprego no futuro, quem sabe? Ryota tem certeza de que Kunen deve estar morrendo de nervoso para viajar tão longe de casa. Mas Kunen logo aponta que ele ficou um pouco mais forte, viu? Kunen revela que sabe muito bem o quanto o irmão se preocupou com ele, sim. Ele também percebe que o Ryota se culpou horrores quando ele caiu naquele dia, coitado. Kunen assegura ao irmão que ele está super bem agora e que muita coisa mudou, pode crer. Ele costumava desejar poder simplesmente desaparecer, mas agora está determinado a sobreviver, custe o que custar. Ryota fica incrivelmente aliviado porque o Kunen realmente mudou demais desde que aprendeu magia, que bom. Kunen continua dizendo que tem uma vontade inabalável de prevalecer mesmo que o resto do mundo inteiro pereça, veja só. Kunen está ficando bem radical agora, viu? Então o Ryota se pergunta se o irmão não está se empolgando um pouquinho demais. Mas Kunen ainda não terminou. Não, ele jura que vai sobreviver a todo mundo de um jeito tão completo que até sente pena da pobre raça humana inteira. Ryota nunca, em toda a sua vida, poderia ter imaginado Kunen desse jeito, então ele se pergunta se aquele é mesmo o seu irmãozinho. Justo nesse momento, Ryota fica de queixo caído, pois Kunen consegue perceber que estão chegando bem perto da escola. Nem dá pra ver a escola daqui, então Kunen explica que consegue sentir um monte de gente por perto, sabe? Eventualmente, eles chegam à escola e são recebidos pela Mirika. Kunen, charmoso como sempre, pergunta a Mirika se pode ter metade do dia dela só pra ele, pra poder dizer o quão feliz ele está em ouvir a voz linda dela logo de manhã. Mirika entra na onda dele e diz que a gravata dele é simplesmente adorável. Kunen concorda, mas logo se pergunta se ela é ainda mais adorável do que a própria Mirika. Ela diz que não, e ele fica aliviado, porque se fosse, ele teria arrancado a gravata na hora, pode ter certeza. Os dois ficam nesse lenga-lenga por um bom tempo, então o Ryota só consegue se perguntar o que diabos está acontecendo com eles. Mirika se prepara para guiá-los para dentro, mas ela se pergunta se algo está errado, porque o Kunen não está seguindo não. Kunen ficou completamente em silêncio, paralisado, pois consegue ouvir as vozes de absolutamente todo mundo na escola. Tem tanta gente lá dentro, e as vozes parecem não ter fim. Esta é a primeira vez de Kunen num espaço público com tanta gente, e ele tem certeza de que seu eu do passado teria saído correndo dali. Mas ele é uma pessoa diferente agora, viu? Então ele entra com toda a confiança. Perto dali, uma professora chamada Castia pensa que está quase na hora de cumprimentar seu novo aluno. É o Kunen, e ela o conhece como o nobre que tem a famosa cicatriz do herói. Ela ouviu uns boatos de que ele é super tímido e se pergunta se uma professora novata como ela vai dar conta do recado de mostrá-lo por aí. Justo nesse momento, umas garotas começam a suspirar e se derreter por um novo aluno. Elas dizem que ele é incrivelmente charmoso, um verdadeiro príncipe, sabe? E o comparam a um príncipe de contos de fadas. Elas estão falando do Kunen, então a Cass não consegue acreditar que este é o mesmo garoto que ela ouviu dizer que era tão tímido. Cass se apresenta e explica que será a guia oficial do Kunen. Ele, claro, usa seu charme como sempre, então a Cass só consegue se perguntar se esse garoto é de verdade ou se é um personagem. Justo nesse momento, o sino da escola toca, o que significa que o grupo do Kunen terá que se separar, infelizmente. Eles prometem se encontrar novamente na hora do almoço, e o Ryota pede encarecidamente a Cass para cuidar bem do irmão dele. O grupo se separa, e a Cass já fica com a sensação de que guiar o Kunen vai dar um trabalhão danado, viu? Enquanto isso, alguns alunos logo apontam. Olha só, o Kunen, a cicatriz do herói, finalmente chegou. Alguns deles ouviram que Kunen recebeu bênçãos especiais do rei, porque ele é a primeira cicatriz do herói a nascer nos últimos 100 anos. Que coisa!
Isso irrita profundamente o líder deles, então o garoto logo se corrige e diz que o Kunen não parece ser grande coisa assim, não. Esses garotos estão morrendo de medo do tal Lyle, e eles dizem que a cicatriz do herói é provavelmente só uma superstição boba, e nada mais. O ódio do Lyle pelo Kunen já está mais do que claro, e ele diz à sua turma que é hora de ir. Depois a Cass dá ao Kunen uma visão geral completa dos exames de promoção. Ele já sabe que se passar nos 5 exames, receberá o certificado de graduação. Mas tem mais coisa, viu? A Cass explica que tem muitos alunos que se formam em 3 a 5 anos. É um processo. Os exames de promoção deles servem para revisar o que o aluno passou estudando nos últimos meses, ou até um ano inteiro, sabe? Se um aluno prestar bastante atenção na aula, então não será nada difícil, mas se ele reprovar no exame, só poderá fazê-lo novamente depois de mais um mês, que chato. Kunen entende agora dizendo que basicamente, se ele passar em um exame, pode continuar direto para o próximo. Mas se ele não passar, aí não poderá fazer o próximo até que outro mês inteiro se passe, é a regra. A Cass continua explicando que normalmente, depois de fazer um exame, tem um período de tempo para se preparar com calma para o próximo. Como uma exceção, porém, os exames do Kunen serão realizados num período bem mais curto, viu? Kunen não entende o que ela quer dizer com exceção, então ela explica que recebeu ordens diretas dos pais dele para fazer isso. Kunen fica super incomodado com isso, explicando que o pai dele e o rei são tipo melhores amigos, né, sabe? Isso é nepotismo descarado, na cara dura, então ele se desculpa pelo pai ter pressionado a escola para lhe dar uma exceção. Isso está bem acima do salário da Cass, viu? Então ela diz que vai fingir que não ouviu absolutamente nada. Cass lhe entrega o exame, mas o Kunen ainda não terminou de explicar não. Ele aponta que o pai dele e o rei são unha e carne, e são amigos desde a geração anterior, pode acreditar. A Cass realmente não quer se meter em encrenca nenhuma, então ela simplesmente implora para o Kunen começar logo o exame. Depois a Cass comenta que nunca, em sua vida, esperou que o Kunen continuasse batendo papo durante o exame inteiro. Ela agora está corrigindo a prova dele e fica chocada, de boca aberta, ao descobrir que ele acertou absolutamente tudo. Ele estava super distraído por causa de toda a conversa que ele estava tendo, ela simplesmente não consegue entender como ele se saiu tão bem assim. Em outro lugar, o Kunen se encontra com a Mirika pra almoçar, que beleza. Justo nesse momento, eles esbarram no Lyle, e a Mirika fica claramente incomodada, viu? Uma multidão começa a se aglomerar ao redor deles, então o Kunen só consegue se perguntar o que diabos está acontecendo. Ele consegue sentir as tensões aumentando, então se pergunta quem é esse sujeito que está na frente deles. A multidão está ficando ainda maior, e o Ryota chega para ver o que está rolando. Acontece que o Lyle é o príncipe, e ele se pergunta se esse moleque na frente dele realmente recebeu uma bênção do pai dele. Lyle também é irmão da Mirika, então ela implora para ele parar, mas ele manda ela ficar fora disso, na lata. Kunen, enquanto isso, está furioso porque estava tendo um momento tão bom com a Mirika. Poxa, ele não se importa quem seja, porque se essa pessoa está chateando a Mirika e atrapalhando o rolê deles, então é inimigo dele, e ponto final. Kunen se prepara para resolver a situação, mas o Ryota chega bem na hora, antes que as coisas escalem de vez. Ele se pergunta o que está rolando, mas o Lyle está furioso, espumando. Ele chama o Ryota de desrespeitoso porque nunca, jamais lhe deu permissão para falar. A turma do Lyle começa a se juntar e a provocar, então o Ryota não consegue acreditar que a realeza já está se aproximando do Kunen logo no primeiro dia de aula. Justo nesse momento, o Kunen diz baixinho a palavra Eori. Isso permite que Kunen controle toda a água da área, sem que absolutamente ninguém perceba. O Ryota rapidamente percebe que não tem como argumentar com o Lyle. Não, mas tudo bem, porque o Kunen já deu um jeito na situação, pode deixar. Kunen comenta, na maior inocência, que parece que o Lyle acabou de se molhar, sabe? E o Lyle fica chocado ao descobrir que as calças dele estão todas encharcadas. Ele tenta negar, claro, mas é tarde demais. O estrago já foi feito e não tem mais volta. Todo mundo pensa que ele simplesmente se molhou, mas os amigos do Kunen sabem muito bem que foi obra dele. Ninguém mais sabe, claro. Então o Lyle sai correndo dali depois de ficar completamente envergonhado, coitado. Kunen está super satisfeito por se livrar daquele incômodo, então ele diz que é hora de fazer um banquete. O Ryota não está tão feliz com a situação não, afinal ele tem certeza absoluta de que o Kunen estava por trás de todo o ataque. Kunen simplesmente ignora esse fato e diz que está com uma vontade louca de comer um hambúrguer, e pronto. Enquanto comem, a Mirika explica que o Leo é o irmão dela. Kunen fica horrorizado ao ouvir isso, porque ele nem consegue imaginar um irmão mais velho que não valorize seus irmãos. Que absurdo! Infelizmente, os amigos explicam que sim, eles existem. Então Kunen diz que está muito feliz que o Ryota seja o irmão mais velho dele. O Ryota sente exatamente o mesmo e não consegue deixar de pensar em como o Kunen mudou, mas mudou demais. Ele sempre foi super tímido, mas agora está se defendendo com unhas e dentes contra o príncipe, veja só. O príncipe é praticamente intocável, e o Ryota não faz a menor ideia de como vai explicar o que aconteceu para o pai deles. A Mirika diz que é assim que o Kunen é agora, e pronto, então eles não deveriam se preocupar com isso, e apenas aproveitar a refeição, que tal? Kunen não dá a mínima para isso, e só quer saber de falar sobre como esse hambúrguer é simplesmente delicioso, que maravilha. O Ryota não consegue se conter, porém, e só espera que eles consigam se formar sem mais nenhum problema, por favor.
Infelizmente para ele, isso provavelmente não vai acontecer, não. Pois vemos que o Lyle está furioso, mas furioso mesmo, com o que acabou de rolar. O Lyle está morrendo de vergonha e não consegue deixar de notar como todo mundo está falando sobre ele ter se molhado. Que vexame. Mesmo quando a Cass lhe diz para andar em silêncio no corredor, o Lyle, sem pensar duas vezes, manda ela calar a boca. Que desaforo. Kanan se pergunta por que o Lyle estava sendo tão rude com eles. Então a Mirika assume que é porque ele quer mantê-la na linha, sabe? O Lyle é o sexto príncipe, e a Mirika é a nona princesa. Na hierarquia real, ela está abaixo dele, claro, mas o Lyle ainda se sente ameaçado, pode acreditar. A Mirika está noiva do Kunen, que é um feiticeiro poderoso, e o famoso conhecido como a cicatriz do herói. O noivado deles é um grande acontecimento, um bafafá, então o status da Mirika está subindo rapidamente, que coisa. Kunen acabou de fazer sua estreia na alta sociedade, então o status deles juntos estará acima do Lyle, pode ter certeza. A Mirika não quer que o Kunen entenda as coisas errado, porém, então ela o assegura de que não se importa nem um pouco com o status dela na alta sociedade, não. Mesmo que o pai dela não tivesse ordenado, ela ainda estaria super feliz em se casar com o Kunen, de verdade. Kanan liga o charme novamente, claro, e diz que sente exatamente o mesmo. Ele não poderia estar mais feliz, e pode até se ajoelhar para o rei em gratidão na próxima vez que se encontrarem, quem sabe. Kunen diz que, na verdade, gostaria de pedir desculpas ao Lyle, mas os outros não vão deixar de jeito nenhum. Um tempo depois, vemos que o grande dia chegou para o Kunen fazer o exame final, finalmente. Ele usa Iori, e a Jenny diz que a alteração de hoje será para o Kunen tentar mudar a sensação da água, que desafio. Kanan faz isso imediatamente, sem pestanejar, e a Jenny fica super impressionada ao ver que a esfera agora parece uma maçã. Que legal! Ela então instrui o Kanan a tocar outras coisas durante o dia, para que ele possa tentar expressar a sensação dela, sabe? Depois o Ryota se pergunta o que diabos o Kunen está fazendo ao acariciar um cavalo, então ele explica que está coletando amostras para as alterações, claro. A Mirika chega logo depois, e então o Kunen declara com toda a dramaticidade o quão terrivelmente ele se sente. Hoje é o último dia dele ouvindo a voz dela na escola, e parece que o mundo inteiro está se desvanecendo na escuridão, tomado pela mais profunda tristeza. Kunen começa a ficar ainda mais dramático, mas a Mirika logo lembra que a escola não termina até mais tarde não. Kunen imediatamente muda de ideia e diz que não está mais triste, não. Então o Ryota não consegue deixar de pensar que os dois são completamente malucos. Depois a Cass explica que o Kunen fará o exame final junto com os outros alunos, como todo mundo. Kanan fica impressionado de boca aberta porque parece uma escola de verdade, que legal. Mas ele diz que é uma pena que não estará mais naquela sala especial com a Cass. A Cass o assegura de que ainda estará de olho nele, mesmo que haja mais alunos, então ela lhe deseja a melhor sorte do mundo. O Ryota não consegue deixar de notar o quão próximos eles são, sabe? Então o Kanan explica que eles conversaram horrores durante os exames. Kanan até aprendeu que a Cass se tornou professora depois de seguir um cara por quem ela se apaixonou perdidamente, veja só. O cara, infelizmente, reprovou no teste, então só ela acabou se tornando professora. Que pena. Isso é muita, mas muita informação pessoal. Então os outros não conseguem acreditar que a Cass discutiu tudo isso com o Kunen. Justo nesse momento, os outros alunos perguntam a Mirika se ela poderia apresentá-los ao seu noivo. A Cass diz que ele deveria se apresentar, então o Kunen se prepara, claro. Ele liga o teatro mais uma vez, com todo o seu charme, e diz a todos que é um imenso prazer conhecê-los. Kunen se apresenta formalmente e todo mundo ouve com a maior atenção. Kunen não para por aí não, e diz que está super aliviado. Ele já estava começando a se perguntar se a Mirika e o irmão dele não tinham amigos, porque ninguém se aproximava ou falava com eles, que estranho. Ryota e Mirika ficam ofendidíssimos, então a Mirika revela que foi ela quem disse a todo mundo para deixá-los em... Essa era uma oportunidade rara para ela aproveitar a vida escolar ao lado do Kunen, então ela não queria que ninguém os incomodasse, de jeito nenhum. Kunen não sabia disso, e ele fica feliz em ver que o irmão dele não está sozinho, e que a Mirika realmente tem amigos. Que bom. É um alívio gigantesco para ele não ter que fazê-los se sentir melhor, lembrando-os de quão terrível é a situação dele, sabe? Kunen os lembra de qualquer forma, dizendo que ele não tinha amigo nenhum enquanto crescia, e a Mirika se sente péssima, mas péssima mesmo, por ele. Isso não dura muito, porém, porque ela logo se lembra que o Kunen está totalmente de boa em não ter amigos, ele nem liga. Kunen encerra a cena dramática ao confirmar isso, e ele aponta que os humanos se viram surpreendentemente bem quando estão sozinhos, veja só. Perto dali, o Lyle é lembrado de que é hora do exame, e ele declara que pode esperar, sim, mas os seus capangas logo o avisam que não dá pra ignorar não. O exame final será realizado de uma vez só, e nem mesmo o próprio príncipe tem permissão para se atrasar. Enquanto isso, o Kunen coleta mais amostras acariciando um passarinho, e os alunos são instruídos a tomar seus lugares para o exame. A Mirika quer que o Kunen se sente ao lado dela, mas todo mundo fica horrorizado quando o Lyle, furioso, aparece. Todo mundo fica tenso na ponta dos pés, se perguntando o que ele vai aprontar, e o Lyle pensa em como odeia a todos, mas odeia mesmo. Eles nunca dizem nada na cara dele e sempre falam pelas costas, que covardia. Isso é verdade até pra todo mundo lá no castelo, porque as criadas vivem comentando sobre como ele está causando problemas na escola. A raiva dele só aumenta quanto mais ele pensa nisso, mas ele fica chocado de queixo caído quando o Kunen se apresenta educadamente na maior calma. A sala inteira fica em total descrença ao ver como o Kunen simplesmente se aproximou do Lyle e eles temem que o Kunen possa perder a vida ali mesmo. Kanan mantém sua atitude alegre, porém dizendo que está super feliz por ter a chance de dizer um olá pra ele. O Lyle está ficando ainda mais irritado, mas o Kanan o lembra que eles serão futuros cunhados, então deveriam tentar se dar bem, não é mesmo?
Infelizmente, isso não funciona nem um pouco, pois o Lyle logo aponta que nunca, jamais, deu permissão ao Coonan para falar ou segurar a mão dele. Coonan percebe pela mão firme e forte do Lyle o quão sério ele é, e fica até impressionado, veja só. Coonan o elogia, dizendo que ele tem certeza de que o Lyle é um grande líder e que ele gostaria de ter olhos só pra poder vê-lo, que pena. O Lyle fica super esquisito, porém, e só consegue perguntar a Mirika o que diabos há de errado com aquele cara. Todo mundo dá uma boa risada e a Mirika se desculpa porque nunca soube que o Lyle poderia ficar tão nervoso e corar desse jeito, que fofo. Depois que todo mundo faz o exame, a Cass diz que vai anunciar os nomes dos alunos que passaram, finalmente. Todo mundo observa atentamente para ver se ela escreve os nomes no quadro, mas essa professora simplesmente desenha uma flor gigante, que surpresa. Isso porque todo mundo passou, então a turma inteira celebra com muita festa, todos se parabenizam, e a Mirika fica super feliz em se formar junto com o Coonan. Coonan volta para casa logo depois, e ele agradece a todo mundo por tornar a experiência dele super divertida, que legal. A Cass está muito orgulhosa dele, porque embora ele seja um pouquinho peculiar, ele também é um aluno muito, mas muito brilhante mesmo. Lá o observa partir, e notamos que ele está de humor bem melhor. Ele avisa a sua turma que é hora de ir, e todos prometem seguir o príncipe aonde quer que ele vá. Um tempo depois, Jenny ajuda Coonan a treinar de novo. Ela grita diferentes alterações para o feitiço Iori, e Coonan as executa na hora. Jenny então berra, redemoinho, e Coonan faz o orbe de água girar como um verdadeiro redemoinho. Jenny o instrui a parar de repente e dividir em 10. E Coonan faz isso também. Jenny não consegue acreditar que ele consegue fazer tudo, então ela aumenta a dificuldade. Ela o faz mudar a cor, e ele as transforma na cor exata que ela pede. Por fim, ela o faz mudar a textura, e ele também consegue. Jenny fica satisfeita ao ver que ele se saiu tão bem, mas Coonan não terminou. Ele diz que pode fazer mais, e choca Jenny ao transformar a lança na forma de um pássaro. Não é só uma forma não. O pássaro consegue até voar para longe. O mundo de Jenny começa a desabar, pois Coonan avançou muito além das expectativas dela. Ele está fazendo coisas que ela nem imaginava, então ela diz que para ela tudo acabou. Depois Jenny pede para falar com Coonan. Ele presume que seja algo sobre o jantar de comemoração da sua formatura, mas não é isso. Jenny revela que precisa contar a verdade, mas antes quer ter certeza de que ele está mentalmente preparado. Ela vai revelar uma verdade chocante, então Coonan dispensa seu companheiro. Ele acha que sabe o que ela vai dizer, mas é tudo tão repentino. Ele presume que ela revelará ser a deusa do céu noturno, e que precisa voltar logo ao mundo dos deuses. Jenny o elogia pela grande imaginação, mas isso nem chega perto da verdade. Jenny para de perder tempo, e revela que a verdade é que não há mais nada que ela possa ensiná-lo. A verdade é que já faz um bom tempo que ela não tem mais nada para ensiná-lo. Ela cobriu a magia elementar sem capacidade de ataque, e ensinou tudo o que podia dentro desse escopo. Agora ele usa magia até melhor do que ela, e assim que aprender algo novo, a superará rapidinho. Coonan diz que não é verdade, pois ele adorava os desafios mágicos que ela inventava, tentando enganá-lo de todas as formas. Ela continuava inventando novas formas de desafiá-lo, e isso expandiu seu alcance mágico. Jenny também o inspirou e deu um propósito à sua vida. Jenny admite que deu muito trabalho criar os desafios, e muitas vezes ela penou para inventar um. Coonan se recusa a acreditar que ela não tem mais nada a oferecer, então ele presume que deve haver outro motivo. Ele se pergunta se ela quer sair porque o salário é baixo, então diz que pode pedir ao pai para dar um aumento a ela. Jenny revela que é o oposto, na verdade, pois é insuportável receber tanto sem ter trabalho para cumprir. Ela está no limite e acha que Coonan merece coisa melhor. Jenny então diz que ele deveria ter um feiticeiro excepcional, muito melhor que ela, como professor. Ela não pode mais ajudá-lo a melhorar, e não consegue mais guiá-lo. Coonan sabe que ela estava apenas montando as lições com pequenos desafios, mas ele diz que isso ainda é um talento. Ela inventou tantos e todos foram muito úteis. Coonan não quer que ela vá embora, então ele apenas pede para ela continuar o enganando. Ele quer desesperadamente que ela continue sendo sua professora, então ele exige de novo que ela o engane. Enquanto Coonan faz seu apelo, vários animais que ele criou com o feitiço Iori começam a surgir. Todos cercam Jenny, mas ela ainda diz que não pode mais ensiná-lo. A magia de Coonan está muito mais avançada que a dela agora, e ela está fazendo o que é melhor para ele. Os dois discutem por um tempo, mas no fim, Jenny decide que precisa ir embora. Ao partir, Jenny não consegue deixar de pensar em como Coonan é um gênio inconfundível. Ele tem um potencial ilimitado e tudo o que é preciso para se tornar o feiticeiro ciriliano. Mesmo com talentos divinos, Coonan passou por inúmeras tentativas e erros, e se desafiou a superar tudo. Jenny se inspira na ética de trabalho de Coonan, então decide se esforçar também. Ela diz que não pode perder para o próprio aluno, então quer visitar seu próprio professor para continuar aprendendo. Mais tarde, Coonan fica chocado ao saber que Flora também se demitiu. Ele terminou o currículo e se formou na escola de crianças nobres, então Flora não tinha mais nada a ensiná-lo. Flora disse que não conseguiria segurar as lágrimas, por isso não se despediu pessoalmente. Coonan diz que vai escrever uma carta a ela, então Eiko faz um pedido. Ela quer que Coonan pergunte a Flora se há algum solteirão na mansão dela para ela dar um match, porque ela ainda está procurando um marido.
Kunen não consegue acreditar que ela também quer ir embora, mas Eiko assegura de que ele ficará bem sozinho agora. Kunen aponta que todos estão partindo e ele teme que possa morrer de solidão. Ele realmente não quer que Eiko vá embora, então se recusa a perguntar sobre o cara alto e bonito que ela procura. Naquela noite, Kunen conta ao pai o que Jenny disse sobre ele encontrar um feiticeiro excepcional para ensiná-lo. Por sorte, Ryota tem uma sugestão, pois ouviu um boato na escola de que existe um feiticeiro real extraordinário. Arsen tenta intervir, mas Ryota continua. Ryota diz que o nome do cara soava algo como Zell, e a mãe deles já ouviu falar dele. O nome dele é Zion Lee, e ele é conhecido por ser um feiticeiro de imenso poder e beleza. Kunen se pergunta se o cara aceitará ser seu professor, mas Arsen manda todo mundo segurar a onda. Ele diz que é impossível convidar um feiticeiro real para cá, mas Kunen não consegue entender o porquê. Kunen lembra ao pai que ele tem contatos, afinal ele é melhor amigo do rei. Arsen só consegue se perguntar onde Kunen aprende a falar assim, e conclui que deve ser coisa da Maiko. Arsen então explica o quão impossível seria ter o feiticeiro real como professor. Eles estão diretamente sob a cadeia de comando do rei, e ninguém pode dar ordens a eles, a não ser o próprio rei. Eles raramente saem do castelo, e contatá-los é restrito. Encontrar Zeune diretamente seria difícil, e fazê-lo vir à casa deles será impossível. Arsen espera que Kunen simplesmente desista da ideia, mas ele está enganado. Kunen tem uma ideia, então ele diz que deveria acompanhar Arsen na próxima vez que ele visitar o castelo. Ele imagina um cenário onde ele se perde e os feiticeiros reais vêm ajudá-lo. Ele acha que isso levará a se tornar aprendiz deles. Barristan não consegue acreditar em quão falho é esse plano. Kunen garante ao pai que seu plano tem 90% de chance de sucesso. Barristan duvida muito disso. Arsen aponta as falhas do plano terrível, mas Kunen pergunta à mãe, e ela acha uma ótima ideia. Ela ajuda Kunen a convencer Arsen, então Arsen concorda em perguntar ao rei. Kunen fica muito grato, mas Arsen precisa lembrá-lo para não criar muitas expectativas. Em outro lugar, um grão-mestre é informado sobre Kunen e seu pedido. Ele é um feiticeiro nível aprendiz, e está pedindo para estudar com um feiticeiro real, mas isso é algo inédito. Poder e status não significam nada para os feiticeiros reais, e eles não se importam com a proximidade de um nobre com o rei. O grão-mestre lê o perfil de Kunen e parece demonstrar interesse em nosso herói. Obrigado por assistir ao meu resumo. Não se esqueça de curtir o vídeo.